Paz do Senhor, meus irmãos, Evangelista Léo. Retornamos aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo da parte de Deus com o tema Posso cobrar para pregar? Meus irmãos, se inscrevam no canal para que possamos divulgar essa doutrina. E deixa o seu like aí também. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 10, versículo 7 e 8, que diz assim: E indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então está aqui a responsabilidade incumbida aos mensageiros de Deus de pregar o Evangelho, dizendo que é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, que dá no mesmo. Temos esta responsabilidade de curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e dar de graça a palavra de Deus. Então aqui está bem explícito o que Jesus quer nos dizer, que nós não podemos cobrar para pregar. Temos que dar de graça o que recebemos de graça. Mas na minha introdução, em Mateus 8 e 20, Jesus caminhava com os discípulos e um certo escriba se aproximou dele e disse: Mestre, te seguirei por onde fores. E Jesus disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então observe bem que Jesus não cobrava para pregar e nem morada certa ele tinha. Ele comia, ele bebia aonde ele chegava, aonde ele se hospedava. E era assistido, ele tinha uma certa assistência de algumas mulheres de posição da sua época que foram libertas e curadas de enfermidades e libertas de espíritos imundos. E estas mulheres de alta posição é que sustentavam o ministério de Jesus, que lhe ajudavam por livre e espontânea vontade. Então, essa coisa de cobrar para pregar é antibíblico. E hoje isso já virou moda. Existem os pregadores de elite, os pregadores que são considerados como pregadores famosos, pregadores que têm status, ou seja, que têm posições na sociedade, que comem até na mesa do presidente, que tem as autoridades ao seu redor, onde até mesmo dentro de suas igrejas eles fazem a politicagem, levando os governantes ímpios para falar no púlpito das suas igrejas, misturando o santo com o profano. Tudo isso por interesse próprio, porque esses homens não têm temor de Deus. Mas os apóstolos de Jesus não eram assim. Vamos ver o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Então Paulo está dizendo aqui, pelo Evangelho, pela obra de Deus, pela palavra anunciada, nós sofremos muitas coisas. E algumas delas ele cita, que é a fome, que é a sede, muitas vezes não ter o que vestir, ser espancado, ser esbofeteado, ser chicoteado, como muitas vezes ele foi, e não ter nenhuma casa para morar. Hoje os pregadores querem cobrar para pregar porque eles querem pagar seus apartamentos, querem pagar a sua casa de praia, querem pagar o seu carro do ano, querem viver no luxo, aí ficam com aquela conversa fiada dizendo: tenho família, tenho filhos. Deus sabe que você tem família, que você tem uma mulher, que você tem filhos. Ele vai sustentar e vai lhe manter na obra se você viver pela fé. Cobrar para pregar não é viver pela fé. Cobrar para pregar é coisa de mercenário. Então, esses que cobram quantia X, uma quantia elevada, para poder fazer a obra de Deus, para poder anunciar o Evangelho, eles estão na condição de mercenários e não de verdadeiros mensageiros e profetas de Deus. Vamos ver o que é que diz em 2 Coríntios, aqui no segundo ponto da mensagem, capítulo 11, versículo 17. O que é que Paulo ainda continua a dizer? Além de sofrer pela obra, vamos ver como é que ele pregava a palavra. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus.
Quer dizer, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: eu pequei por me humilhar a mim mesmo para que vocês fossem exaltados? Só porque eu vos anunciei o evangelho de graça? Então Paulo anunciou o evangelho de graça. A igreja de Corinto foi uma igreja onde Paulo, quando começou a anunciar a palavra, ele quis ir embora, ele não quis ficar ali, porque os judeus tinham um coração duro. Mas Jesus se revela para eles: permaneça, porque eu tenho muito povo nesta cidade, fale e não te cales, porque eu sou contigo. E ele permaneceu 1 ano e 6 meses e foi fundada a igreja de Corinto, uma igreja dotada pelos dons e uma igreja também de um pouco de condição. Ele podia se aproveitar da condição da igreja, que era na Grécia, uma cidade turística, a cidade da sabedoria, do deus grego da sabedoria, mas ele não quis tirar proveito daquela igreja, por isso ele falou e se expressou dessa forma. Então Paulo anunciava o evangelho de graça. Vamos ver o que aqui diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então Paulo sabia muito bem que ele tinha direito, pela obra que ele fazia aos olhos de Deus, de viver do evangelho, mas muitas vezes ele renunciou isso e até trabalhou, porque a profissão dele era fazer tendas, não tinha um emprego fixo, porque muitas vezes ele foi preso, vivia mais preso do que solto. Na primeira oportunidade que ele foi levado à prisão, aí foi uma coisa contínua, mas quando ele tinha oportunidade ele também trabalhava. Mas ele diz que quem prega o evangelho viva do evangelho, porque é uma ordenança divina. Mas muitas vezes ele se isentou de ter essa oportunidade para não servir de ocasião para aproveitadores. Como hoje, muitos dizem: mas eu vivo do evangelho. Aí se aproveita para cobrar uma quantia bem elevada, uma quantia X grande de dinheiro, para poder pregar numa igreja, às vezes uma igreja humilde, uma igreja pequena, uma igreja sem condição, que muitas vezes ele não tem coragem de ir de graça anunciar a palavra naquela igreja. E hoje o que nós vemos é homens que não param para pensar, para refletir sobre o seu ministério. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu cobrando para pregar, Deus está se agradando das minhas obras? Está não. Todos aqueles que cobram para pregar vão ter a sentença de Deus. Você que é pregador, que cobra para pregar, que está ouvindo este áudio, vendo este vídeo, que Deus te dê essa oportunidade para abrir os teus olhos enquanto é tempo. Saiba que se você cobrar para pregar, Deus vai cobrar muito caro de você, porque o evangelho tem que ser dado de graça. Você não recebeu de graça? Então dê de graça também. Por quê? Porque não se deve cobrar para pregar. Eu estava conversando com um cantor e ele citou Gálatas 6:6 para mim, dizendo que era preciso cobrar para pregar, porque estava escrito. Aí eu fui ler e diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Mas não está dizendo que é para pregar. Se a pessoa tiver consciência, está sendo orientado, instruído pelo seu pastor, e ele pode ajudar o seu pastor, ele pode dar uma cesta básica, ele pode dar uma oferta, ele pode dar uma oferta alçada, ele pode fazer alguma coisa pelo seu pastor por consciência, ele tem condição, ele pode fazer. Mas não está dizendo que é para cobrar. Aquele que instrui alguém é para cobrar, não está dizendo que é para cobrar. E ele dizendo que só iria cantar mas se tivesse alguma quantia X para ele. Ele cantava, mas ele cobrava para pregar. E eu expliquei que era errado, que eu fazia a obra de Deus, eu nunca cobrei para pregar R$1. E já rodei muito. E Deus já me levou para muito canto, porque não é placa de igreja, não é denominação, nem é o homem que vai nos levar para lugar nenhum para fazer a obra. É o Espírito Santo. Ele nos revela, ele nos mostra, ele nos manda ir, ele se responsabiliza, ele toca em um, toca em outro, e nos abençoa para que possamos fazer a obra de Deus na direção do Espírito. Então, hoje, isso virou moda, meus irmãos. Pregadores cobrar para pregar, cantor cobrar para cantar,
E é um absurdo, é 30, 40, 50 mil reais para fazer um show, que essa palavra show eu acho até indecente. Show, a pessoa faz quando estava no mundo. Hoje a gente louva a Deus. E esses cantores, esses pregadores que cobram um absurdo, escandalizam o evangelho, vão ter a sua sentença sim. Se não se arrependerem, vocês, cantores e pregadores, se não se arrependerem, Deus vai tocar na carne de vocês. Deus vai quebrar as pernas de vocês. Deus vai cobrar seriamente de vocês. E vocês correm o risco de perder a salvação da alma, porque vocês viraram celebridades. Vocês não são mais servos de Deus, vocês são celebridades. E nenhuma celebridade vai entrar no reino de Deus se não se arrepender. Então pense duas vezes antes de cobrar para pregar. Faça a obra de Deus realmente pela fé. Se você diz que vive do Evangelho, viva pela fé no Filho de Deus. Creia que Ele vai lhe sustentar. E não queira ter uma vida de luxo, porque se você tiver vida de luxo aqui, com o dinheiro da obra de Deus, você não vai ter galardão lá não. Você vai ter a condenação eterna. Então se arrependa dos seus pecados, porque isto é pecado diante de Deus. E você não pode cobrar para pregar. Dê de graça o que Jesus lhe deu também de graça. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.